Olá, boa tarde. Boa tarde. Você vai ver agora os assuntos mais importantes desta manhã de quinta-feira, 1º de outubro. Outubro, aliás, outubro rosa, né? Mês de combate ao câncer de mama. Vamos às notícias. Novidade para os clientes da Unimed Paulistana. Outras empresas do grupo Unimed serão obrigadas a dar atendimento a 300 mil usuários que ficaram na mão. Cuidado com os alimentos industrializados, viu? Além de complicarem a saúde, muitos ainda prometem o que não entregam. Como é que ficam os descontos do programa Farmácia Popular? Não ficam, né? O governo decide cortar recursos para o ano que vem e os preços devem disparar. Presidente Dilma Rousseff continua a reforma ministerial para agradar o PMDB e demite quem chamou de ministro educador em menos de 6 meses. Justiça da Suíça congela contas suspeitas de receber dinheiro do escândalo da Petrobras. Elas estão em nome do presidente da Câmara, Eduardo Cunha, e de familiares. Cunha nega. Na série Viver Mais, Viver Bem, como o país se prepara para ser uma nação de idosos e o que nós, que chegaremos lá, devemos fazer. E ainda as notícias do mundo e do esporte a partir de agora no Jornal da Cultura, primeira edição. Fique aí com a gente. A gente começa falando dessa situação da Unimed Paulistana, né? Muita gente ficou na mão e agora um acordo feito com o aval da Agência Nacional de Saúde e o Procon garante o atendimento aos clientes que, com a falência do plano, ficaram sem atendimento, ficaram na mão. Pois é, olha, o Procon vem recebendo muitas reclamações de clientes que não conseguem o atendimento. Muita gente realmente nessa situação que é complicadíssima. Justamente quanto mais se precisa, não tem o plano, né? A gente vai conversar agora com a repórter Adriana Simeiro, que tem os detalhes de como esse termo de ajustamento de conduta vai funcionar. Boa tarde, Adriana. Oi, Aldo. Boa tarde para você, boa tarde para todo mundo. A partir de hoje, o Sistema Unimed está obrigado a receber clientes da Unimed Paulistana de planos individuais, familiares e coletivos com até 30 pessoas. Os termos são os seguintes. Os clientes não terão que cumprir carências na mudança para o novo plano e terão desconto de 25% nas mensalidades. Quem está internado e em tratamento terá prioridade na migração. O Sistema Unimed tem 20 dias para enviar carta com orientações e opções de planos. O sistema se compromete a oferecer atendimento em 18 hospitais, 6 laboratórios e uma rede de 2.500 médicos. O Grupo Unimed é formado pela Central Nacional Unimed, a Unimed Federação do Estado de São Paulo, a Unimed Seguros e a Unimed do Brasil. Bom, 200 mil pessoas devem ser beneficiadas por esse TAC. As outras 450 mil pessoas de planos empresariais já estão em negociação com outras operadoras. O termo de ajustamento de conduta foi assinado pelos Ministérios Públicos Estadual e Federal, pela Agência Nacional de Saúde Suplementar e também pelo Procon de São Paulo. E a gente conversa agora com uma representante dele, a doutora Ivete Maria Ribeiro, que é diretora executiva do Procon. Doutora, quem não está nesses casos prioritários, como deve proceder para conseguir um atendimento? Boa tarde. Boa tarde. O ideal é que o consumidor aguarde a carta, o que deve ocorrer, esse recebimento em até 20 dias, para que ele possa procurar o Sistema Unimed e fazer a sua adesão. Contudo, se por uma questão pessoal ele tiver pressa nisso, ele pode procurar o Sistema Unimed nos dias úteis, das 9 horas às 17 horas, para que ele possa ali receber orientações e concluir a sua portabilidade. Obrigada pelas suas informações. Olha, um detalhe importante. Esses 25% de desconto aqui, os clientes terão desconto, são em relação aos preços de mercado e não ao antigo preço que ele pagou quando contratou o convênio. Para mais detalhes, mais informações, é só acessar o site do Procon. O endereço é procon.sp.gov.br. Certo, Adriana, obrigado pelas informações. Fundamental esclarecer isso, que aflige a tanta gente, a gente viu aí, então, como proceder. Então, um pouco de paciência, apesar da dor de cabeça, a gente espera que realmente isso termine bem para todo mundo. Ainda falando de saúde, começou Outubro Rosa, um movimento internacional de combate ao câncer de mama. Com o diagnóstico precoce, as chances de cura chegam a 95% e a principal forma de diagnóstico é a mamografia, recomendada para mulheres acima de 40 anos, mas mulheres de todas as idades podem e devem praticar o autoexame. O repórter Luiz Versucci está na Avenida Paulista e explica como fazer isso. Boa tarde, Luiz.
Oi, Aldo, boa tarde para você, boa tarde a todos que nos assistem. O autoexame é muito simples, rápido de fazer, leva apenas alguns minutos e deve ser realizado uma vez por mês e sempre uma semana depois do término da menstruação da mulher. Quem vai ensinar para a gente o passo a passo é o Dr. Walter Mosquela, que é especialista em medicina preventiva. Walter, boa tarde. Como que é feito esse autoexame? Boa tarde. É bem simples. São em duas etapas. A primeira etapa, a mulher deve estar em frente ao espelho com as duas mãos atrás da cabeça e vai observar o quê? Nós temos que ter na nossa rotina a importância da autoobservação. Você vai ter que observar a simetria das suas mamas e algum abaulamento ou alguma retração. Então, essa é a primeira etapa. A segunda etapa, você, de preferência, deitada, com uma das mãos na cabeça e com a outra você vai começar uma palpação na sua mama, de cima para baixo e depois em movimentos circulares. O que é mais importante? Quais são os sinais de alerta para a ida mais rápida ao ginecologista? É se você identificar nódulos, se você identificar áreas mais duras que você não vinha identificando, ou é importante também a palpação do mamilo, havendo uma secreção de sangue, também você deve procurar o ginecologista. Agora, gente, o diagnóstico precoce é fundamental para a cura dessa doença que nos últimos 10 anos aumentou 35% a mortalidade. E isso não invalida, o autoexame não invalida a sua visita periódica ao ginecologista e principalmente as mulheres acima de 40 anos, a realização da mamografia. Muito obrigada pelas suas informações, doutor. Então é isso, viu? Qualquer alteração, qualquer problema, corra para um ginecologista. E mais informações sobre o Outubro Rosa, vocês conferem no site www.outubrorosa.org.br. Aldo. Obrigado, Luiz, pelas informações. A gente continua falando de saúde. Um outro problema que preocupa muita gente, os cortes do governo federal. Chegaram ao programa Farmácia Popular. O Ministério da Saúde anunciou que em 2016 vai acabar a parceria com redes privadas de drogarias que hoje oferecem até 90% de desconto em medicamentos contra colesterol, diabetes e outras doenças, pipinaço aí pela frente. A repórter Laís Duarte explica pra gente como é que fica a vida de quem depende desse programa. Boa tarde, Laís. Boa tarde, Aldo. Boa tarde, Gabriela. Boa tarde a todos. O corte no programa será de 578 milhões de reais. O governo afirma que medicamentos contra asma, hipertensão e diabetes vão continuar sendo distribuídos de graça. Eu vou conversar agora com a doutora Rosana Chiavassa, que é advogada especialista em direito da saúde. Doutora Rosana, o que fazer numa situação como essa? Pois é, o consumidor tem que começar a se preparar para, em dezembro, começar a buscar uma alternativa. O ideal é se dirigir ou à Secretaria de Saúde do seu estado ou da sua prefeitura, porque muitos estados e prefeituras entregam também medicamentos, principalmente esses medicamentos mais tradicionais e comuns. Agora, comece a fazer isso em dezembro, porque as secretarias demoram a entregar, então essa pessoa pode ficar 2 a 3 meses sem receber o medicamento. E não dando certo, vá à justiça correndo. Ela tem que passar pelo caminho administrativo, mas se não der, infelizmente, caminho certo é a justiça de cada estado. Então, o consumidor comece a se preocupar em dezembro já. Ok, muito obrigada pela participação. Olha, isso porque 5 em cada 10 brasileiros afirma que não toma toda a medicação que precisa porque não tem como pagar. Aldo. Obrigado, Laís. Pois é, preocupante essa situação. É bom, então, cada um ter que agora buscar seus direitos, porque no ano que vem essa situação realmente promete ficar bem complicada. Gabriela. Mudando de assunto, fala da dança das cadeiras em Brasília. 6 meses foi o que durou o cargo agora do ex-ministro, professor Renato Janine Ribeiro, um dos poucos quadros técnicos à frente de um ministério. Janine Ribeiro foi demitido do Ministério da Educação pela presidente Dilma Rousseff. A mãe da pátria educadora quer colocar lá de volta o protegido, Aloysio Mercadante, que ficou sem vaga na Casa Civil.
Continuidade é uma palavra que a educação no Brasil não sabe soletrar. À beira de completar 6 meses, Renato Janine Ribeiro já não é mais o ministro da pasta. Antes dele, Cid Gomes, ex-governador do Ceará. No posto para acomodar interesses políticos do momento, ficou 70 dias no cargo. Despejado da Casa Civil a pedido de Eduardo Cunha e do ex-presidente Lula, Aloysio Mercadante volta ao cargo que ocupou entre 2012 e 2014, na educação. Chamado pela presidente Dilma de ministro educador numa pátria educadora no momento da posse, Janine Ribeiro ouviu ontem da mesma chefe que o momento exigia uma nova composição na esplanada dos ministérios. Por nova composição, entenda-se o que for necessário para cooptar o PMDB e afastar a faca no pescoço do impeachment. Essa é a moeda de troca que orienta a administração federal no momento. As mudanças confirmadas pelo Planalto atingem a Casa Civil, que fica com Jacques Wagner. O ex-governador baiano já encarou a pasta em situação semelhante, quando o ex-presidente e protetor Lula enfrentava as acusações do mensalão. Político hábil, Jacques Wagner conseguiu o improvável e apagou o incêndio. Efeito esperado agora, para manter Dilma Rousseff no cargo. O PCdoB não gostou nada, mas perdeu a pasta da Ciência e Tecnologia, onde tinha mais contato com governadores. Aldo Rebelo, seu decano, vai para a defesa, no lugar de Wagner. Tudo para dar espaço aos 7 ministérios prometidos ao PMDB. E assim vai tocando a banda em Brasília. Até o próximo soluço PMDBista, o partido que nunca sai do poder. Justiça Suíça confirma que o presidente da Câmara, Eduardo Cunha, e familiares dele têm contas naquele país. A denúncia havia sido feita por delatores da Operação Lava Jato e como Cunha tem foro privilegiado, agora cabe ao Supremo Tribunal Federal investigar o caso. Os documentos enviados pelo Ministério Público da Suíça fazem parte da investigação contra Cunha por suspeita de lavagem de dinheiro e corrupção passiva. A investigação foi aberta depois que o banco usado por Cunha e parentes identificou movimentação suspeita e fez a denúncia. A Justiça Suíça confirmou agora pela manhã que congelou as contas e que a investigação começou em abril. Repasses de dinheiro do esquema da Petrobras ao deputado PMDBista Eduardo Cunha foram denunciados por 2 delatores da Operação Lava Jato, Fernando Soares, o Fernando Baiano, e João Augusto Henriques, ambos apontados como operadores do PMDB no esquema. Em Brasília, Eduardo Cunha não quis comentar o assunto. Não há o que falar, não falarei, não vou ficar todo dia fomentando. Já disse isso ontem, já tive a oportunidade de dizer. Amanhã vai surgir outra, depois da manhã vai ser assim. Viver mais, viver bem. Hoje é o Dia do Idoso e nessa nossa quarta reportagem sobre o tema a gente fala sobre economia. Viver mais significa gastar mais. A renda dos brasileiros idosos representa 1/5 do total de todo o país. Os números impressionam. São mais de 440 bilhões de reais. A maior parte vem das aposentadorias que sustentam a economia de muitos municípios, né? Pois é. Mas, olha, quando a gente olha de perto para o bolso, né, dos idosos, a gente vê cifras menores. Os benefícios são usados por uma sobrevivência sem luxo ou extravagâncias. Empréstimos ajudam os próprios idosos ou os familiares a pagar as contas. E o resultado é o aumento de senhores e senhoras endividados. Seu José vive há 9 anos com a sobrinha Yaci. Colabora nos afazeres domésticos e nas contas do mês, com o salário mínimo que ganha de aposentadoria. A gente ajudando uma pessoa, a gente está fazendo aquele bem. Eu dou de coração. E já chegou a se endividar para ajudar a família. Eu estava apurada, aí de repente ele saiu. Aí ele voltou e falou, eu fiz empréstimo aqui. Eu falei, mas não precisava. A iniciativa partiu do seu José. E tem muitos Josés por esse Brasil. Os recursos da Previdência são a principal fonte de renda de 7 em cada 10 municípios brasileiros. É dinheiro que movimenta a economia local, que paga por produtos e serviços. Nas regiões Sul, Sudeste e Nordeste do país, estão as cidades que recebem mais reais da Previdência do que do Fundo de Participação dos municípios. Mas muitos idosos se sentem obrigados a contrair dívidas para ajudar os parentes. A principal delas é o crédito consignado, que permite o abatimento de até 35% direto da aposentadoria. O não pagamento desse empréstimo resulta em nome sujo, endividamento e brigas com os familiares envolvidos. É importante que a pessoa realmente que tenha uma aposentadoria, nunca empreste seu nome para a finalidade de um empréstimo como
por exemplo, consignado. As pessoas estão perdendo, às vezes, a possibilidade de ter uma vida saudável em prol de uma terceira pessoa que, na verdade, não vai pagar. Um levantamento do SPC mostrou que o número de pessoas inadimplentes com idade entre 65 e 94 anos aumentou 8,5% no último ano. Mais de 4.300.000 idosos estão com dívidas em atraso. Os bancos são os maiores credores dessa faixa etária, seguidos pelas empresas de água e luz. Os números são um indicativo de que não dá para contar apenas com a aposentadoria. Nós temos aí mais de 29 milhões de brasileiros aposentados pelo INSS. Somente 1% são independentes, são sustentáveis financeiramente. Esse educador financeiro explica que para desfrutar de uma velhice mais tranquila, com independência financeira para arcar com um bom convênio médico, viagens e momentos com a família, é preciso se planejar desde sempre, além de aproveitar os benefícios disponíveis para a melhor idade. Andar de um ônibus gratuitamente, o metrô, buscar as farmácias públicas e os bancos de farmácias públicas de municípios. Mais do que nunca, você pode economizar 20, 30, 40, 50% de tudo que você está gastando. Agora, tem que buscar, tem que pesquisar. Por isso, o aposentado tem que sair da zona de conforto e buscar pela sua reeducação financeira. E olha, a nossa entrevista da semana também é sobre os idosos. A gente foi buscar um novo olhar sobre o envelhecer. Modernizar um pouquinho o discurso sobre o envelhecimento, né? A nossa conversa foi com a professora Beltrina Cortes, coordenadora de Gerontologia Social da PUC de São Paulo, criadora da Portal Edições do Portal do Envelhecimento. Na história da civilização, nós temos oportunidade de vivenciar anos a mais. Esses anos a mais não são sempre anos a mais relacionados à doença, pelo contrário, as pessoas têm essas oportunidades de vivenciar mais, de conhecer outras gerações. A segunda oportunidade está relacionada ao mercado em si, né? Tanto ao mercado profissional. Então, há novas profissões, como a do gerontólogo, há novas empresas, há novos empreendedores sociais na área do envelhecimento. Também para as políticas públicas é uma oportunidade de se repensar, né, as suas cidades, as suas políticas. Nossas políticas são maravilhosas, o problema é que não estão sendo executadas. Nossos gestores ainda pensam de uma forma muito arcaica, né? Quando se pensa em velhice, só se pensa em espaços para a doença, não é nem para a saúde, né? Você tem que pensar em espaços que construam saúde. Sabe a criança, quando pequena, o que você quer ser quando crescer, né? Eu acho que essa é a pergunta que a gente deve começar a fazer, né? O que eu quero ser quando envelhecer, né? E eu quero continuar fazendo as minhas coisas. E eu quero que a sociedade e a cidade me permita continuar fazendo, né? Então, para isso você tem que pensar a cidade. Ela está se preparando, deixando ela mais acessível. A cidade é quem tem que se adequar. E não nós nos adequarmos à cidade. Há uma ditadura, né, que você tem que ser eternamente autônomo, né? Mas e se por acaso ocorre uma adversidade e você não consegue ter a autonomia desejada? Se eu não quero ser um peso para a minha família, o Estado tem que ter condições para que eu possa continuar vivenciando bem, sem ser peso para a minha família. Mas isso também implica em eu aprender a aceitar a minha atual condição. São muitas coisas ao mesmo tempo, mas são coisas que não são para ser levadas de uma forma pesada. Eu acho que é ir incorporando. Porque se você não incorpora, você vai lutar contra, né? E lutar contra não é bom para se longeviver de bem com a vida. A gente vai para um intervalo rápido. A seguir, bombardeio russo contra a coalizão liderada pelos Estados Unidos na Síria aumenta a tensão entre as potências. Mais definidos os confrontos para as semifinais da Copa do Brasil. A gente volta já.
Daqui a pouco no JC Debate vamos conversar sobre o sexo politicamente correto. Como e por que esse conceito atua na vida das pessoas. Como sair das amarras que podem provocar um estrago em nossas relações. Sexo politicamente correto é o que vamos debater logo mais 12h30, depois do Jornal da Cultura, primeira edição. Você já pode mandar suas perguntas pela internet, seja qual for o assunto, o JC Debate. Não importa o continente, o endereço, a distância. Com o Sedex Mundi, os Correios oferecem para você uma rede internacional de entregas em mais de 200 países. Sedex Mundi é o mundo logo ali e com o mesmo padrão de qualidade. A sua encomenda entregue no prazo combinado. Hi there. Chef. Bem na hora. Let's go, everybody. We'll open in 30 minutes. Serviços internacionais. O mundo mais perto de você. Ele já treinou mais de 200 cães. A linguagem humana não funciona. Falo a linguagem dos cães. E tem como objetivo ajudar os deficientes visuais. Cães guias não sabem qual é o destino. O que eles podem fazer é guiar as pessoas, virando as esquinas. Satoru Utawada, treinador de cães guias. São companheiros cheios de vida. Quinta, 11h30 da noite no Mestres em Sua Profissão. Pronto, os comprimidos do creme, o xarope e o preço. A senhora vai pagar como? Ô, vozinha, a senhora não tá vendo que isso aí tá o olho da cara? Ele é meio laranja, né? Olho! Ó, dá uma olhadinha aqui, ó. Se a senhora entrar no ultrafarma.com.br, a senhora consegue comprar com até 90% de desconto e ainda recebe em casa, vó. Então, vovó, vai levar ou não? Não. Esse é irmão desse, seus olhudos. Fuja de quem cobra o olho da cara. Ultrafarma, porque economizar também faz bem para a saúde. Lembra quando os planos de saúde podiam fixar no contrato um limite de tempo para a internação hospitalar? Em 2014, uma decisão do Superior Tribunal de Justiça estabeleceu que a cláusula que limita o tempo de internação hospitalar é abusiva. 25 anos do Código de Defesa do Consumidor. A melhor defesa é a informação. Neste sábado, uma das obras mais ousadas da literatura brasileira, adaptada para o cinema na década de 50. Eu me chamo Anitta. Muito prazer, Anitta. Eu me chamo Eduardo. Baseado no romance de Mário Donato e dirigido por Ruggiero Giacobbe, Presença de Anitta. Às vezes penso em morrer. Penso que só depois de morta terei força suficiente para conquistar definitivamente Eduardo. Sábado, meia-noite, no Cine Brasil. Estamos de volta, meio-dia e 22 minutos, com as notícias internacionais. A Rússia surpreende a coalizão liderada pelos Estados Unidos, bombardeia a Síria e provoca debates. A confusão é porque a Casa Branca suspeita que a verdadeira intenção do ataque russo fosse atacar a oposição ao presidente sírio Bashar al-Assad e não os jihadistas do Estado Islâmico. O Kremlin confirmou 20 ações aéreas e diz que 8 atingiram alvos do Estado Islâmico. O porta-voz militar russo defendeu a legitimidade dos bombardeios e disse que a intervenção na Síria foi feita a pedido do próprio Assad, diferente dos ataques liderados pelos Estados Unidos, que, segundo ele, não tem nem o aval do Conselho de Segurança da ONU. A resposta americana veio por meio do secretário de Estado, John Kerry, que declarou que a Rússia só avisou sobre os bombardeios 1 hora antes dos ataques. No dia em que as Nações Unidas hastearam pela primeira vez a bandeira palestina, o presidente da Autoridade Palestina, Mahmoud Abbas, declara na ONU que vai abandonar os acordos de paz com Israel. Para ele, o governo israelense não está interessado em negociar e viola acordos internacionais com a construção de assentamentos judaicos em territórios palestinos. Em resposta, Israel declarou que o discurso de Abbas é enganoso e leva à calamidade. O acordo de paz com as Farc e as Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia vão passar por um referendo. O presidente Juan Manuel Santos decidiu submeter as negociações com a guerrilha à opinião popular. Um dos pontos que causa polêmica no país é a concessão de benefícios aos guerrilheiros que confessarem seus crimes. Eles seriam julgados em condições especiais e cumpririam pena menor do que aqueles que não se entregarem. Vamos à hora do esporte. Cadu Cortez já está por aqui. Tudo bem, Cadu? Tudo bem, Gabi? Boa tarde. Boa tarde, Aldo.
Vamos lá, então, a nossa hora de esporte. A gente, daqui a pouquinho, vai falar de futebol, mas a gente começa com o vôlei. Em Maceió, a seleção masculina estreou no Campeonato Sul-Americano com uma vitória arrasadora. Dá só uma olhada. Pela primeira rodada do Sul-Americano de vôlei, realizada em Alagoas, o Brasil venceu com muita facilidade a seleção do Peru, chegando a abrir 5-0 no primeiro set. Os peruanos comemoravam cada ponto como se fosse uma vitória. A equipe brasileira bateu os adversários por 3-0, parciais de 25-8, 25-9 e 25-15. O central Lucão e o ponteiro Lucarelli foram poupados por conta de lesão e deverão estar no jogo desta quinta-feira contra os chilenos às 6 da tarde. O Brasil é o favorito, já que até agora não perdeu uma edição do Continental. Não participou apenas de uma edição, totalizando 29 títulos em 30 torneios realizados. Supremacia total aí da seleção brasileira, o técnico Bernardinho dando chance, obviamente, para os atletas mais novos também integrarem a seleção brasileira, a seleção principal. Definidos os confrontos das semifinais da Copa do Brasil, vamos aos gols. Copa do Brasil, com a vantagem de ter vencido por 3-0 a primeira partida, o São Paulo empatou em 1-1 com o Vasco no Maracanã. Riascos para o time da Colina e Centurion para os paulistas. Na semifinal, o adversário vai sair do jogo entre Santos e Figueirense hoje à noite. 1-1 também entre Fluminense e Grêmio. Fred pelo tricolor carioca. E Bobô fez para os gaúchos. O Flu pega o Palmeiras, que venceu o Internacional num jogo eletrizante. O Palestra saiu na frente com Vitor Hugo e Zé Roberto num pênalti mais ou menos. No segundo tempo, o Inter chegou à igualdade no placar. Anderson, aquele mesmo lá do Grêmio, Manchester, e Lisandro Lopes. A vaga até então estava com os colorados, com os gaúchos, mas aí apareceu Andrei Giotto e meteu a testa nela aos 30 minutos do segundo tempo, dando a vitória ao Verdão, placar final 3-2. Muito bem, e apenas uma última notícia. Hoje de manhã a CBF já divulgou e decidiu acabar com aqueles jogos que aconteciam aos domingos, às 11 horas da manhã. Se reuniu com médicos, o corpo diretivo e decidiram por conta do calor e reclamação também dos jogadores, apesar do sucesso de público, não haverá mais jogos às 11 horas da manhã aos domingos. Esse domingo é a última rodada. Liga dos Campeões da Europa, teve brasileiro balançando as redes e também Cristiano Ronaldo voando. Vamos ver. Começamos com o Manchester United, que levou um susto contra o Wolfsburg. O time alemão abriu o placar logo aos 4 minutos. Mas os Red Devils viraram com Juan Mata e Smalling 2-1 placar final. O PSG venceu fora de casa o Shakhtar Donetsk. Henry abriu o placar. O segundo saiu dos pés do argentino Di Maria. Davi Luiz, meio atrapalhado, completou fazendo 2-0. E aos 45 minutos do segundo tempo, Ibrahimovic foi cruzar e a bola bateu em Serda, morrendo no fundo do gol, 3-0 PSG. O Real Madrid passou fácil pelo Malmo da Suécia. Cristiano Ronaldo fez os 2 gols e chegou aos 329 tentos marcados com a camisa merengue, o mesmo número do português Raul, que detém até então o recorde. Na carreira, o gajo alcançou os 501 golos marcados. Gostem ou não, Cristiano Ronaldo realmente está voando. Saiu essa semana o trailer com o documentário que deve estrear até pelo menos o final do ano. Cristiano Ronaldo fazendo muito bem aí ao futebol mundial. Pena que, eu sempre digo, né? Ele nasceu em Portugal, não tem tantos companheiros para a seleção crescer e crescer bem numa Copa do Mundo, por exemplo. É isso aí, Cadu. Obrigado. Valeu. Valeu. Até amanhã. Isso aí, minha gente. O Jornal Cultura, primeira edição, fica por aqui. Quer saber mais sobre o Brasil e o mundo? Adivinha onde? Lá no nosso site, tvcultura.com.br/jornalismo. Uma ótima tarde para você. Agora tem JC Debate. A gente volta amanhã ao meio-dia. Até lá. Boa tarde para você. Tchau.